Paz do Senhor, queridos amigos, professores, alunos da EBD. Estamos juntos para mais um comentário da nossa lição da Revista dos Jovens da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, do dia 20/11/2016. O título da lição é A Lembrança da Essência da Adoração. A lembrança da essência da adoração. O que é essência? Essência é aquilo que é o mais básico, é o mais central, a mais importante característica. Isto é essência. Repetindo, aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica. Isto é essência. Então, o que é mais e qual é a mais importante característica da adoração? O central, o mais básico da adoração. É isso que estaremos estudando nessa lição de número 8. O texto bíblico do dia diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias 6:8. A síntese diz: nada justifica a opressão ou a exploração de uma pessoa por outra. Todo sacrifício feito à custa do sangue e lágrimas de outrem é abominação. A adoração torna-nos mais justos e bondosos. Bonita síntese. A leitura bíblica o texto bíblico, na verdade, desta revista, está localizado no livro de Miqueias, no capítulo 7, versos 1 a 7. Então, o assunto vai girar em torno do livro do profeta Miqueias, do contexto social em que ele viveu, e é justamente nesse ponto 1 da lição que nós temos esse contexto em que viveu o profeta Miqueias. Ele foi um profeta do Reino do Sul. Ponto 1 da lição diz Miqueias e sua denúncia profética. Então, o contexto social do Reino do Sul, nos dias de Miqueias, segundo a lição, era este: exploração dos pobres pelos ricos. Haviam profetas subornados, comprados, pregando uma falsa paz. Está escrito isso no capítulo 3, versículos 5 a 12. Idolatria, no capítulo 5, versículos 12 a 15. E também legalismo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Repetindo, a exploração dos pobres pelos ricos. Sem passar ainda para os outros, eu queria que você pensasse comigo um pouco e analisássemos que esse contexto social do Reino do Sul, na época de Miqueias, ele é também algo que nós presenciamos no mundo que nós vivemos, no nosso contexto. Não existe exploração dos pobres pelos ricos no mundo que nós vivemos, no país em que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos? É claro que existe. Profetas subornados pregando uma falsa paz, ou seja, profetas que deveriam ser mensageiros de Deus,
mas que por causa do dinheiro eles pregavam aquilo que era politicamente correto, embora não fosse trazer benefício nenhum para o povo, mas profetas vendidos, profetas que não tinham compromisso com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Isso não ocorre também nos dias de hoje? Supostos mensageiros de Deus que estão preocupados em ganhar, em lucrar e falar aquilo que as pessoas querem ouvir, que afagam o ego das pessoas. Estamos vivendo esse contexto também. Idolatria. Estamos cercados de idolatria. Não apenas a adoração a imagens, mas a idolatria que é a avareza. Muitas pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. O egocentrismo, o estrelismo, pessoas que idolatram o homem. Atores, cantores, jogadores, líderes, enfim, e por aí vai. Idolatria. O mundo também vive e nunca deixou de praticar esse pecado. E o legalismo, que é o que nós já analisamos na lição passada, que também é muito forte nos dias de hoje. Muito bem. Então, é interessante como esses mesmos aspectos podem claramente ser vistos na sociedade em que nós vivemos. E esses males atingem, evidentemente, a cristandade, a igreja local, a igreja física, a igreja visível. Esse mal também atinge. O profeta Miqueias, então, ele faz o seu esforço, segundo a lição, em denunciar as condutas pecaminosas que foram normalizadas entre os filhos de Israel. Aquilo se tornou tão normal, tão comum, que as pessoas adaptaram-se àquilo. De tanto ficar na água, o corpo acostumou com a água. De tanto eles ficarem presos e convivendo daquela forma, essas condutas pecaminosas se tornaram, não exceções, mas se tornaram padrões normais da sociedade. E Miqueias, então, se esforça como homem de Deus no seu tempo, e como qualquer homem de Deus nos dias atuais, verdadeiros profetas, ministros da palavra, mensageiros da verdade, devem sim lutar e denunciar essa situação de pecado e de distanciamento de Deus. Miqueias fez isso entre os filhos de Israel. E mais do que isso, ele propunha uma mudança radical de comportamento. Porque não basta apenas a denúncia em si, lá em Miqueias 7,2 nós encontramos isso. Não basta apenas a denúncia em si, a oposição verbal. É necessário que haja um chamamento para a mudança, que a Bíblia chama também de conversão. Porque é muito claro que a conversão a Deus, ela traz benefícios. Então, quando se aponta o pecado, se indica o remédio. O problema é esse, a questão é essa, mas o remédio é a conversão, é o arrependimento, é a volta para Deus, é a fé em Deus, é a obediência a Deus. Ocorrendo isso, haverá uma mudança de comportamento, porque o verdadeiro arrependimento não é o simples fato de confessar e reconhecer que errou. O verdadeiro arrependimento implica em mudança de atitude, em mudança de comportamento. Então o profeta, ele se esforçava em denunciar as condutas pecaminosas da sociedade israelita dos seus dias, do reino de Judá mais especificamente. Mas também ele clamava para que o povo pudesse tomar uma postura diferente, uma atitude diferente,
um comportamento diferente. Ponto 2 da lição fala justamente do que o assunto da lição vai tratar. A essência da adoração segundo Miqueias. Então, nesse quadro todo, como é que fica a adoração? Se as coisas estão tão complicadas, se o pecado está dominando de tal forma, e esse contexto atinge evidentemente, ou atingia claramente a vida religiosa. Da mesma forma que se o pecado adentrar os portais de uma igreja local, ele vai prejudicar essencialmente a adoração. Né? Então aqui, o comentarista ele vai trazer para nós, segundo a ótica do livro de Miqueias, no que se baseava a adoração. Qual era a característica essencial, o que estava no mais íntimo do assunto adoração. Então, a gente vê nessa lição que nós temos a essência da adoração como alguns aspectos relacionados aqui no ponto 2, que fala primeiramente da adoração, que a adoração conduz à bondade. Está na base da adoração, da essência da adoração. Então, se isso está na essência da adoração, é o ponto central, está lá no meio da adoração, características básicas da adoração. Então, a adoração é algo que nós apenas não fazemos, praticamos, mas é algo que nos impulsiona, é algo que nos projeta para a prática do que é bom. Interessante isso, não é? Porque a princípio a gente pensa em adoração como algo que eu dou. E tem esse lado também, algo que eu presto. Mas ao mesmo tempo que eu presto adoração a Deus e adoração verdadeira, isenta de práticas pecaminosas, a partir do momento que eu apresento a minha adoração a Deus, no cerne dessa adoração, há em si uma alavanca, eu posso usar essa expressão, que por ser adorador, eu não me atenho apenas ao ato de adorar a Deus, mas eu vou praticar a minha fé no meu Deus com a prática daquilo que é bom. Por isso que na lição diz que a adoração conduz à bondade, a prática do que é bom. Então o verdadeiro adorador, ele pratica o bem. O verdadeiro adorador, ele pratica boas obras. Nós temos na passagem do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37, o exemplo negativo de pessoas que lidavam com a adoração. Pessoas ligadas, pessoas inseridas no contexto da adoração. E que deram um exemplo totalmente negativo. Você conhece a parábola do bom samaritano? Que Jesus disse que alguém foi atacado por salteadores, espancado e foi jogado na beira do caminho, no caminho que descia de Jerusalém a Jericó. E na parábola de Jesus ele diz que passava um sacerdote, olhou e não ligou, depois passou o levita, também passou de largo, passou de longe. Ora, sacerdote e levita eram pessoas ligadas à adoração no templo. A impressão que dá do contexto aqui era que tanto aquele que foi espancado quanto o levita e o sacerdote, como eles estavam descendo de Jerusalém, o caminho que desce de Jerusalém a Jericó, dá a ideia de que eles foram prestar um culto, uma festa de adoração a Deus. E o infeliz teve a tristeza, a catástrofe de cair na mão de homens impiedosos. Mas o sacerdote e o levita não passaram por esse processo terrível. Mas eles viram a vítima ali e eles não agiram, eles não praticaram o que deveriam praticar, que era socorrer aquela pessoa. Então eram pessoas ligadas à adoração, mas a adoração daqueles homens não era uma adoração verdadeira, porque não os conduzia à prática da bondade. Porque eles deveriam parar, eles deveriam socorrer
aquele homem vítima dos salteadores. Mas a adoração deles não os levava àquilo. Então não era uma adoração verdadeira, portanto eles não tinham a essência da adoração. Quem diz que adora a Deus e não tem boas obras, na verdade não adora a Deus como deveria adorar. O verdadeiro adorador, ele é impulsionado à prática do bem. Lá em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito também é bondade. Né? O fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão. O fruto do Espírito também é a benignidade, o fruto do Espírito também é a bondade, o fruto do Espírito contempla o próximo. Nós devemos adorar a Deus. Jesus não disse à mulher samaritana que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade? Adorar em espírito também é produzir os frutos do Espírito na vida. Quando nós adoramos de fato em espírito, nós produzimos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito também tem essa característica de fazer o que é bom, de fazer o bem ao necessitado e ao nosso próximo. Nós vemos em Davi, um exemplo do Antigo Testamento, o exemplo de um adorador que praticou a bondade. Lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3, diz assim: E disse o rei, nesse caso o rei Davi, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E a história se segue falando de Mefibosete e Davi. Bem, mas olha o que Davi disse aqui, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus. Davi queria fazer o bem para os descendentes de Saul. Não vamos entrar na questão histórica, mas simplesmente basear-nos nesse fato, porque Davi não era um adorador? Claro que era um adorador. Muitos dos salmos da Bíblia foram compostos por ele, um músico, um adorador de Deus. E veja na atitude de Davi que ele procurou fazer o bem. Então a verdadeira adoração é como uma alavanca que nos projeta para a prática do bem. Quem diz que adora a Deus e faz o mal, está totalmente equivocado, porque a adoração projeta. Então quando você identifica um verdadeiro adorador se ele pratica o bem. Se não pratica o bem, não é verdadeiro adorador. Pode mexer com multidão, pode fazer gente chorar, mas se não pratica o bem, não é um verdadeiro adorador. Ponto 2 da lição diz que a justiça como fruto da adoração. Ponto 2 do item 2, né? A essência da adoração segundo Miqueias. Isso tudo baseado no capítulo 6, verso 8 de Miqueias. 6 e 8. A justiça como fruto da adoração. Praticar a justiça está intercalado com a prática da bondade. Não precisava nem separar as duas coisas. Tanto a prática da bondade inclui a justiça, porque a justiça é a bondade praticada para com o próximo. Por quê? Porque a justiça busca o que é direito, o que é justo para si e para o próximo. Então, como fruto da adoração vem a justiça, esse fruto bonito da prática do bem. Então está intercalado. Quando diz que a adoração conduz à justiça, a justiça, ou a adoração conduz à bondade, e a justiça como fruto da adoração, esses dois tópicos estão intercalados, porque justiça não é algo que a gente fala, é algo que a gente faz. E justiça é o bem. Justiça é a prática da bondade, daquilo que é justo, daquilo que é direito. Essa justiça relacionada em Miqueias é a justiça de Deus. Quando nós falamos de bondade e justiça, nós não estamos falando dos padrões humanos, que têm o seu valor, mas nós estamos falando dos padrões de Deus, que estão muito acima dos padrões humanos, dos limites humanos, da esfera humana. Justiça de Deus.
Porque, infelizmente, no mundo se fala de justiça, mas o que a gente vê muito é injustiça. No mundo fala-se de bondade, mas o que a gente vê muito é falta de bondade, é maldade. Mas existe bondade no mundo, existe justiça. Mas existe uma bondade, uma justiça que é superior a esses padrões do mundo, que é a justiça de Deus e a bondade de Deus, aplicada na vida do adorador pelo Espírito Santo e praticada pelo adorador através de obras. Porque um dia nós vamos ser julgados, os salvos, pelas obras boas e obras de justiça que praticarmos. Antônio Guevara disse assim: o céu ficará cheio com os que tiverem praticado boas obras, e o inferno com os que pretenderam praticá-las. Então, quando a gente está falando de adoração, nós estamos empurrados por uma prática de vida. Para tirar aquela ideia de adoração só o pessoal levantando o braço na igreja, chorando e cantando. Mas e depois? O que acontece na vida dessa pessoa? Qual é o fruto de tudo isso? É importante, mas eu sempre digo o seguinte, que aquele momento do culto é apenas uma exteriorização daquilo que a gente já vive. Não é aquilo que me impulsa, não é aquilo que eu sou, aquilo está representando o que eu sou, porque na minha vida diária, na nossa vida diária, a gente busca o que é justo e o que é bom. Porque servir a Deus é andar nos caminhos de Deus. E no ponto 3 aqui fala do louvar a Deus, torna nosso coração humilde. Humilde, está aqui. Louvar a Deus torna o nosso coração. Então, a essência da adoração, o que tem na essência da adoração? Prática da bondade, justiça como fruto da adoração e coração humilde. Está lá. Disse o profeta que a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O profeta Davi falou isso no Salmo 51. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O profeta Jeremias disse que Deus habita num alto, sublime trono, mas ele habita também com aquele que tem o coração humilde. Então, na essência da adoração, do louvor a Deus, quando a gente de fato vive isso, não tem espaço para o orgulho, não tem espaço para a exaltação, tem espaço para a humildade. Para a humildade. Aproximar-se de Deus com um coração humilde, manter-se na presença de Deus com um coração humilde e sair para servir a Deus e ao próximo com um coração humilde. Isso dá real valor, isso dá real sentido à vida de uma pessoa. Coração humilde, a gente vê esse exemplo lá naquela história que Jesus contou de dois homens que foram orar no templo. O publicano e o fariseu. O fariseu religioso, mas orgulhoso e exaltado. Veja, alguém com religião formada, alguém com todos os paramentos da religião e com todos os mecanismos e conhecimento, aparentemente, que a religião lhe proporcionava, um homem que orava. Tanto que ele chega para Deus e diz: Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo, não sou como os demais homens. Aí olhou o publicano e falou: eu não sou como esse publicano, eu não sou roubador, e começou a falar de si, se exaltar diante de Deus, falar dele para Deus. Quem somos nós para falar de nós para Deus, que nós somos bons, nós somos isso, nós somos religiosos, nós somos corretos, como que se Deus devesse alguma coisa para a gente fazer certas coisas. Adoração não é isso. Adoração quebranta o coração do homem. Porque o adorador, quando ele se aproxima de Deus, ele não se acha em condições de adorá-lo. E, de fato, nenhuma pessoa está em condições de adorar a Deus se não for através de Jesus. Só por causa da obra de Cristo é que nós temos condições de nos aproximar de Deus. Só pela cruz de Cristo e no Espírito Santo é que Deus recebe nossa adoração. Nós precisamos de um mediador. E só reconhece a necessidade desse mediador quem é humilde. Quem é humilde, porque o humilde clama por misericórdia. Ele sabe que não tem condição de se apresentar por si mesmo diante de Deus.
Então ele clama por misericórdia, como o publicano clamou. O publicano disse, batia no peito, nem sequer tinha coragem de levantar os olhos para cima, mas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. E Jesus, depois que terminou isso, disse assim, o publicano foi para casa justificado, o outro não. Então, quantas vezes nós vamos adorar a Deus, mas não vamos com um coração humilde e saímos da presença de Deus sem nada receber de Deus? Porque aquele publicano recebeu de Deus. Jesus disse, ele saiu justificado. Porque ele não acreditou em si próprio, ele acreditou na misericórdia de Deus. Isso traz a verdadeira justificação. Já o fariseu, não, ele se auto-justificava. Quem se auto-justifica diante de Deus não tem nada. Porque o profeta Isaías disse que as nossas justiças são como trapos de imundícia na presença de Deus. Ponto 3 da lição é uma pergunta. De fato somos adoradores? Uma pergunta. De fato somos adoradores? Então veja, a igreja reunida para adorar. Que igreja é essa? É a igreja que pratica bondade e justiça na sociedade. Essa é a igreja. Então nós somos adoradores de verdade? Será que nós praticamos a bondade e a justiça? Nossos cultos não podem ser shows para o ego, que tem muito disso, não é? Mas a aproximação de Deus, isso deve ser nosso culto. A aproximação de Deus. Para quê? Para a prática do bem. Nós devemos nos aproximar de Deus. Nossos cultos devem se constituir nisso. O salmista disse, eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Então, o culto a Deus, a igreja reunida, o povo de Deus, que se reúne para adorar, reúne-se não para participar de um show, de um estrelismo, né? de um espetáculo, mas para aproximar-se de Deus, com humildade, fé e confiando na graça de Deus. E ali, naquele momento, ser treinado pelo Espírito Santo para a prática do bem. Então, quando saímos do templo, saímos desejosos de viver aquilo que nós desfrutamos para poder compartilhar com os outros e também aquilo que nós aprendemos. Porque nós vamos para adorar e vamos para aprender. E aprendendo, saímos desejosos de colocar em prática. Só somos igreja de Cristo se fora dos templos vivemos como seguidores dele. Só aí nós somos igreja de Cristo. Se fora dos templos, nós vivemos como seguidores de Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz estar nele, ou seja, estar em Jesus, estar em Deus, também deve andar como ele andou. Então, é muito fácil e gostoso, e não está errado, vir ao templo e dizer estou em Cristo, eu declaro que sou de Cristo. Mas a questão é quando você está dentro da igreja, dentro do templo. Outra coisa é quando você sai para fora. Qual é a maneira que você anda? Como você vive? De fato, aquilo que você canta, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, de fato nós praticamos? Porque o andar é praticar, o andar é viver. É muito triste quando nós vemos pessoas buscando tantos cargos dentro das igrejas, buscando tantas colocações, inventando até mentiras e pagando e fazendo um monte de coisa e artimanhas para conseguirem títulos e cargos no contexto, na hierarquia religiosa, no ambiente religioso, para as pessoas olharem para ele e verem com o cargo, verem com o título. E pessoas brigam por causa disso. Mas na vida diária, na vida prática, ele não vive como Cristo viveu. Não vale absolutamente nada. Porque a grande virtude do cristão é ser semelhante a Jesus. E só somos semelhantes a Jesus se de fato entendermos o que Jesus veio propor nessa terra. Ele não veio propor para fazer de nós pessoas importantes. Ele veio propor para fazer de nós servos adoradores. E esses adoradores vivem essa essência
na prática, na justiça. Adoram no templo, mas praticam a bondade, a justiça, a retidão, a verdade no seu dia a dia. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 de João 2:6. E está escrito em Atos que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus era com ele. Que Deus seja conosco, que Deus seja contigo. Deus abençoe.